Fala galera, eu me chamo Ricardo e você está no canal F1 NTC. Bom, e hoje eu vou fazer um vídeo a pedido do ganhador da enquete que eu fiz no Instagram sobre qual era a minha pista favorita da Fórmula 1 de todos os tempos. E o ganhador foi o Nicolas Marcelo, tá aparecendo aqui. E ele acertou a pista, que era Indianápolis, é a minha pista favorita do calendário de todos os tempos. Especialmente o traçado da Fórmula 1, eu tenho muita afinidade com aquele circuito, gosto muito. E o tema então será como a Fórmula 1 pode aproveitar desse regulamento que não está tão bom para forçar até mesmo uma parada aí e até utilizar dessa parada das duas corridas do Oriente Médio para dar uma melhorada no regulamento e ficar corrível até o resto da temporada. Então, vamos lá. Bom, galera, para começar, eu vi muita gente falando aí do clipping, do super clipping, reclamando do boost que o carro perde, né, quando chega ali, principalmente em retas, onde eles estão com o pé pisado e gastando muita energia do carro. E aí acaba perdendo cerca de até 70 km de velocidade, tá? Então vai ser normal, tanto essa estranheza aí que a gente teve no começo, nessas primeiras corridas da temporada, como já aconteceu em outros regulamentos, como em 2010 que mudaram o regulamento e também em 2014, que a gente também teve bastante carros abandonando, bastante motores, tá? Então isso é uma coisa normal. O maior problema que a gente tem, que está até sendo chamado pelos pilotos de Mario Kart, é o boost em específico. O que acontece? Os carros na reta têm grande velocidade, tá? Eles não estão tão lentos assim na reta. Os carros estão bastante rápidos de reta. A asa traseira está fazendo o trabalho legal. Qual o problema? A asa dianteira. Como os carros estão muito rápido e não estão conseguindo compensar legal na asa dianteira, o carro acaba ficando instável. O exemplo disso foi o que aconteceu com o Leclerc na classificação no Q3 do GP do Japão. Aconteceu exatamente isso com o carro. Ele vinha numa velocidade muito rápida, exatamente ali no ponto que a gente teve a batida do Oliver Bearman, né? Que eles vêm numa velocidade constante e depois ali na hora da curva, com a velocidade que eles têm, o carro não está conseguindo compensar na asa dianteira e o carro acaba saindo de traseira. Isso seria um ponto para todas as equipes aí tentarem corrigir, tá? Darem um foco especial aí para aerodinâmica na asa dianteira. Eu acho que isso seria um ponto aí para dar uma melhorada, né? E aí a gente tem a questão óbvia, né, que todos os pilotos estão reclamando, que inclusive foi o fator principal para a gente ter o acidente aí do Oliver Bearman, aquele acidente fortíssimo, né, que chegou a uma força de 50 G, né, que é uma força, assim, galera, descomunal. 50 G, a gente tá falando aí de 50 vezes mais ou menos a força do seu corpo, do seu peso. Então, não foi um acidente bonito, tá? Foi um acidente violento. O Bearman saiu aí mancando, saiu com dores, né? Então, assim, isso tudo por causa do clipping, tá? O que vinha acontecendo? O Colapinto, que vinha na frente, justamente perdendo aquela velocidade de reta do carro, que já tinha acabado com a bateria, estava vindo numa velocidade bem menor do que o Bearman, que estava poupando bateria na curva e ali vinha com a velocidade quase máxima que o carro tinha a proporcionar, tá? E aí o Colapinto virou meio que um obstáculo móvel ali, então não tinha muito o que fazer. O reflexo rápido do Bearman, e eu acho que de todo piloto teria, foi de jogar ali para a esquerda, e aí ele acabou saindo da pista e voando daquela forma violentíssima no muro, tá? Isso é um problema muito grave, na minha opinião é o mais grave que a gente tem por ter esse risco de ocasionar esse tipo de acidente, tá, galera? Você tem ali, principalmente em todas essas largadas dessas primeiras corridas, tá? Essa perca aí de velocidade muito grande, tá? Então, às vezes você tem pilotos largando ali bem e você tem outros pilotos com problemas no carro, seja no motor, seja aonde quer que seja, e acabam com velocidades mais baixas, causando assim isso que a gente viu nesse grande prêmio, tá? Então, isso é uma pauta que eles têm que melhorar. Eu espero que nesses próximos grandes prêmios, já na volta aí
GP de Miami, que é uma pista de rua, eu espero que eles resolvam pelo menos um pouco desse problema, tá? A questão tava tão feia que você vê ali que na 130R chegou um ponto da FIA cortar as câmeras on-board do cockpit de tão ridículo que tava, de tanta velocidade que a gente tava perdendo. Na minha opinião, essa adição de excesso de eletrônicos ali no carro, né, a bateria, o ECU, acaba prejudicando a categoria, tá? A Fórmula 1, na minha opinião, é uma categoria que tem que visar motores, galera, tem que visar velocidade. Mesmo que seja limitada, já tivemos isso em outros regulamentos, o carro não precisa voar e ser um foguete, mas também não dá para o carro perder cerca de 50 a 70 km em uma reta, tá? Isso tá fora de cogitação, principalmente numa categoria como a Fórmula 1. Pelo lado bom das corridas terem sido canceladas, tá? É que a Fórmula 1 agora tem um tempinho, as equipes têm um tempinho, a própria FIA, para rever um pouquinho disso daí e tentar daqui até o final desse regulamento, não só do ano, mas desse regulamento, melhorar alguma coisa, tá? Para trazer corridas mais emocionantes e não só isso, mas mais seguras para os pilotos. A questão da descompensação de asa é uma coisa que está acontecendo justamente com aquela asa Macarena traseira da Ferrari, tá? Eles falaram em uma entrevista que eles só não colocaram, a FIA já permitiu, mas eles só não colocaram, introduziram essa asa traseira, a asa rotatória Macarena, né? Denominada assim pelo próprio Vasseur. Eles só não colocaram essa asa justamente pelo desbalanço e desequilíbrio entre a asa traseira e a asa dianteira. Se eles adicionarem essa asa, o carro da Ferrari vai ficar muito rápido em reta. Eu acho que até conseguindo superar a Mercedes em retas, mas na hora da curva o carro vai ficar totalmente descompensado, pelo menos até agora. Esse foi o motivo principal da Ferrari não ter introduzido ainda a asa. Então vamos esperar, vamos ver, né, se as equipes conseguem dar uma equilibrada, principalmente na asa dianteira, tá, galera? Né, que é, assim, um ponto a se ver realmente nesse regulamento, tanto essa questão quanto a questão do clipping. Eu espero realmente que a FIA mude, que a FIA veja, né, que não só os fãs como os pilotos também não estão satisfeitos, né? A gente está agora numa pauta recente discutida, muito séria até, sobre a saída do Max Verstappen da categoria, né, que segundo ele mesmo não está satisfeito com esse novo regulamento, tá? Com essa perca de velocidade do carro, segundo ele, parece que ele está jogando Mario Kart, tá? Então, assim, a gente tem essa pauta, então eu espero que a FIA reveja e dê uma melhorada e aproveite, na verdade, essa pausa do Grande Prêmio do Bahrein e o Grande Prêmio da Arábia Saudita e consiga melhorar um pouco essa questão para as próximas corridas, tá? Porque senão teremos uma temporada de muito risco, então isso precisa ser mudado. Eu acho que esse acidente do Berman foi um alerta até bom, um alerta muito grande para a FIA, tá, galera? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Esse é o primeiro vídeo completo, um vídeo normal que eu faço aqui no YouTube. Geralmente eu venho fazendo só shorts, então eu espero que você apoie, considere se inscrever no canal, deixe seu like, beleza? Me siga nas minhas outras redes sociais, o Instagram e o TikTok. Conto com você no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui!